Olá a todos, bom dia. Então vamos lá, vamos começar mais essa apresentação. Então sejam bem-vindos aqui à nossa sessão 2, né, de webinars, é uma sequência que a gente está fazendo em conjunto aí com o nosso principal parceiro, com a SolarWinds. Então, já me antecipando, já me apresentando aqui, eu sou o Hélio, sou diretor executivo aqui na Aken. E em conjunto comigo, do meu lado aqui, eu estou com a Renata, né? A Renata faz parte aí do nosso time comercial, gerente comercial. E da parte da SolarWinds, eu estou com o Miguel, né, o nosso engenheiro aqui de sistemas da SolarWinds, que vai estar fazendo a apresentação em conjunto com a gente. Então, e além do Miguel, eu estou com a presença também da Cecília e da Manuela, Cecília da área de marketing da SolarWinds e Manuela da área de canais aí também nos apoiando. Então, pessoal, sejam bem-vindos, obrigado aí pela participação, obrigado pela presença de quem está conectado aqui hoje, nessa manhã. E como a gente já falou antes, né, e quem tiver mais interação dentro das nossas sessões, vai acabar recebendo um prêmio aí no final da apresentação, tá? Então, a apresentação feita aí das pessoas que estão aqui com a gente hoje, vamos começar. Então, pessoal, hoje o tema da nossa segunda sessão é relacionado aí a soluções que possam estar entregando resultado em relação a questões sobre aplicações e bancos de dados, tá? Então, nosso tema, que a gente expôs aí e convidou a todos, é relacionado a banco de dados e a parte de gestão aí de servidores e aplicações. Então, para começar, falar um pouquinho aqui, quem não assistiu à última sessão, vou abrir aqui falando um pouquinho sobre quem que é a Aken, da onde a gente veio, né, e o que que a gente conduz aí como negócio. Então, a empresa é uma empresa que já existe há mais de 20 anos, tá, pessoal? Está completando aí 21 anos esse ano. E o nosso foco sempre foi a parte de observabilidade, né? Os dois sócios que fundaram lá atrás vieram do mercado de segurança e com a SolarWinds, que é o nosso principal player, nosso principal parceiro, a gente já trabalha com eles há mais de 11 anos. Então, é extremamente focado nessa questão de monitoramento de redes no início, né? E hoje, o que o pessoal chama aí de observabilidade, que é a fusão disso tudo atrelado à necessidade de cada negócio. Falando um pouquinho mais aí sobre a nossa atuação e como que a gente está presente hoje no mercado, né? A gente tem aí mais de 250 clientes ativos, hoje acho que passa até de 270 clientes na nossa carteira. São 5 países de atuação em constante crescimento e também a gente tem aí 1.000 projetos já executados, sendo que mais de 180 são só relacionados a serviços, implementações, e tudo mais. É, o principal foco, né, e o volume de operações que a gente tem está relacionado aí ao licenciamento, né, que é a consultoria, tem a questão do treinamento, os nossos serviços e também o que a gente chama de Observability Journey, né, que é a nossa checagem de níveis aí de maturidade, como que a gente atua dentro de cada caso e de cada cliente. O pessoal, falando um pouquinho aqui dos nossos serviços profissionais, vou começar falando um pouquinho sobre a questão de assessment, que é por onde a gente sempre inicia apresentando, né, a nossa área. O assessment, ele é voltado a checar, a tentar entender aí qual que é a necessidade, né, do nosso cliente e também oferecer melhores práticas aí, tanto relacionado à implementação da solução utilizada, quanto também relacionado a melhorias no ambiente de forma constante. Passando pela parte de implementação, então nós também fazemos isso, né, toda a parte de escopo de projeto, de entrega, do serviço, né, em relação às tecnologias que a gente tá oferecendo aqui. Suporte técnico. Hoje, aqui na AC, nós temos alguns níveis de suporte, que começa desde o do nível bronze, chegando aí até o nosso nível diamante, que a gente chama, que é o nível de suporte 24/7, que agrega muito mais valor e possui muito mais recurso aí em relação a atendimento de vocês. Passando da parte de suporte, nós temos aí também o training. Training é relacionado à questão de treinamentos, além de implementação que a gente faz. Dentro das nossas ofertas, a gente também oferece a parte de treinamento, que pode ser tanto remoto quanto em loco nos nossos clientes. E mais para frente, né, em breve, vocês também vão receber informações sobre o que a gente está chamando aqui internamente de Hacking Academy, que vai ser, na verdade, cursos gravados online, onde a gente vai poder oferecer de forma modular, relacionado a cada ferramenta, a cada produto. Hoje, por exemplo, estamos falando de Server Application Monitoring, e estamos falando de Database Performance Analyzer. A gente vai poder estar oferecendo esses cursos de maneira modular,
onde vocês vão poder estar adquirindo isso de uma forma online e assistindo no momento que for mais interessante. O Akin Observability Journey, quando eu comentei no início da apresentação, falando um pouco mais, esse serviço é um serviço que ele é bastante completo, ele relaciona toda a parte aí de maturidade do ambiente, né, do que a gente enxerga como maturidade, desde o do monitoramento básico até o monitoramento completamente autônomo, passando por diversas fases aí de crescimento. Então, o Observability Journey é um serviço, é uma plataforma que a gente tem aqui dentro, que a gente pode estar oferecendo para auxiliá-los aí na maturidade do seu próprio ambiente, na gestão aí da observabilidade. O Akin Watch é um serviço recente que a gente lançou esse ano e basicamente a gente utiliza a tecnologia, né, da própria SolarWinds para poder estar prestando isso de forma como serviço, ou seja, você adquire a quantidade de nós que você precisa monitorar dentro do teu ambiente e baseado nisso a gente consegue te oferecer embutido não só a questão do licenciamento em si, mas também toda a questão da gestão do software, da gestão da implementação, do suporte, da implementação, sem você ter nenhum tipo de dor de cabeça com isso. Tá? Então, esses são os nossos principais serviços, tá? Que eu acho interessante. E eu convido a todos a acessar o nosso site, aken.com.br, para poder saber um pouquinho mais aí sobre as nossas plataformas também. Falando um pouquinho aqui sobre a nossa base de clientes, a gente costuma comentar um pouco, né, aí dos principais. Então, é dividido em segmentos desde indústria, farmacêutica, telefonia e também a parte financeira. Hoje, como eu comentei, são mais de 270 clientes ativos na carteira e a gente tem aí essa base bastante interessante. E alguns reconhecimentos aqui no próximo slide, último, para a gente já começar aqui a nossa sessão, né? Essa é uma breve introdução. Nós temos aí são mais de 7 troféus, 7, 8 troféus de reconhecimento pela própria SolarWinds, né? Tanto de capacitação técnica, como também um dos principais parceiros aí a nível nacional. E aí, alguns depoimentos também de alguns clientes que atuam com a gente de maneira constante. Pessoal, feita a introdução, espero que todo mundo já esteja online aí também podendo assistir. Fiquem à vontade de mandar as questões tanto pelo sistema de Question and Answers aqui dentro do próprio Zoom, quanto também através do próprio chat. E a gente vai tratando caso a caso. Mas para iniciar, eu já vou passar então a bola aqui para o Miguel, que vai estar respondendo algumas questões que a gente preparou para ele em relação a esses dois módulos, e aí a gente vai dando sequência, então fiquem à vontade. Qualquer dúvida que for surgindo, vai jogando aqui que a gente vai respondendo em tempo real. Tá bom, Miguel? Vamos lá? Com você. Vamos lá. Peraí que eu vou compartilhar minha tela. Sim. Aí você já está vendo a minha tela? Só confirmar. Sim, sim, já Sim. estou. Bom, perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Miguel, primeiro ponto aqui, vamos já falar aqui da uma primeira questão em relação ao Application Monitor, né? O Cyber Application Monitor. Então, primeiro ponto aí para a gente tentar já ir respondendo. Muitas empresas, né, enfrentam quedas inesperadas de aplicações críticas. Como que o Cyber Application Monitor, o SAM, no caso, né, ajuda a evitar esses incidentes? Bom, a realidade tá que o SAM é uma ferramenta muito legal para monitorar não somente a parte de Microsoft ou banco de dados, sino que a gente também pode aplicar diferentes templates, tá? Então, nossa ferramenta, como você vai ver agora na minha tela, tá? É parte da observabilidade, então é um módulo de observabilidade. Logicamente, se você quer, pode somente adquirir a parte da SAM, mas é parte de um conjunto, tá? Então, a gente com protocolos como WMI, WRM ou mesmo um REST API, porque nossa ferramenta é REST API compatível, a gente também poderia utilizar um agente e daí eu posso chegar, tá, a esses diferentes aplicativos que eu preciso de monitorar, tá? Tem muitos clientes lá no Brasil que tem SQL Server, então a gente tem um conector que o nome é App Insight, onde eu posso monitorar todos os aplicativos, mesmo na parte do Microsoft. Ótimo, perfeito. Miguel, não sei se cortou um pouquinho o teu microfone. Não, não, eu tô Ah, aqui. ok, ok, ok. Boa, boa, boa. Então vamos lá, vamos dar sequência então aqui nas questões. A próxima questão é: quando uma aplicação está lenta, é difícil identificar se o problema está no servidor, na rede ou na própria aplicação. Como que o SAM reduz esse tempo de diagnóstico? Aham.
Bom, se você está vendo agora a minha tela, ou todo o pessoal lá também, aqui eu tenho um monte de aplicativos que eu estou monitorando, tá? Então aqui eu posso saber, por exemplo, se meu Apache está funcionando bem, ou se meu AD Connect está funcionando bem, ou se eu tenho algum problema. Nesse caso, tá? Como a gente está falando hoje dos bancos de dados, eu posso aqui, tá? Monitorar, por exemplo, o MySQL, onde eu vou monitorando diferentes serviços. Como é que esses serviços são monitorados? A gente utiliza um template, tá? Então, no modo de conectividade, já seja uma API, já seja uma agente, já seja WMI, a gente vai conectar e depois dessa conexão, tá? Eu vou aplicar um template. E daí eu posso escolher quais serão os diferentes serviços que eu preciso de monitorar. Então, aqui, por exemplo, estamos vendo um que está com algum problema. Então, nesse problema, eu posso fazer um deep dive, tá? Posso profundizar onde que está o problema e entender, por exemplo, como está o processador, como estão diferentes estatísticas, o binding monitor de HTTPS, que seja tempo de resposta. Isso daqui é para monitorar esses serviços, tá? Não a nível de performance, a nível de como poderia melhorar o banco de dados, mas sempre falando, tá, que a gente pode monitorar esses serviços. Por quê? Porque não é que o DBA vai estar olhando essa questão agora, porque estamos falando do banco de dados, senão que essa daqui é parte de uma observabilidade. Então, sempre que a gente pode monitorar, já seja aplicativo que seja, eu posso chegar aqui e ter toda essa informação. Além disso, também vamos ter a parte de monitoramento do servidor, porque como o aplicativo está funcionando dentro de um servidor, tá, é importante saber também qual é o consumo do CPU, qual é o consumo da memória, ou, por exemplo, diferentes entidades que poderiam estar trabalhando em conjunto com meu servidor, eu poderia identificar onde que está um problema com diferentes métricas. Então, seria possível, sem problema nenhum, tá, ter essa possibilidade de monitorar aplicativos. E uma parte muito importante, não é que é somente os templates que a gente tem, tá? Sino que se você tem um aplicativo que é legacy, sempre e quando eu possa colocar um agente dentro desse servidor, um modo, uma API, eu posso esse template modificar para trouxer essa informação. Então, não é rígido somente para o que a gente tem, sino que eu posso aplicar com outros aplicativos que não temos o template já criado. Perfeito, perfeito, ótimo, ótimo. E uma coisa que também às vezes fica um pouco difícil de justificar, né? Mas como é que a gente consegue, com a ferramenta, justificar a parte de investimento em servidores ou cloud, Miguel? Bom, a realidade está que se hoje estamos falando de banco de dados, todos os bancos de dados são críticos. Então, essa criticidade que a gente tem quando o banco de dados não está funcionando, porque meu aplicativo está em relacionamento com um banco de dados, por exemplo, tá? O aplicativo é crítico para a gente, então eu preciso de monitorar. Se por questões que seja de lentidão, falta de espaço, falta de memória, o CPU, se eu posso identificar essas questões de lentidão, eu posso continuar trabalhando. Muitas vezes, em muitos clientes, o problema que acontece é que, para quando eles dão conta que o aplicativo não está funcionando, que está lento, replicação, banco de dados, o que seja, não tem visibilidade do que está acontecendo. Daí é muito importante ter essa observabilidade com meus aplicativos. Então, o investimento é justificado quando eu sei que meu aplicativo, que gera dinheiro, está sempre funcionando bem, sem problema nenhum. Já seja na nuvem, já seja on-premise, não importa. O que a gente tem que atacar é o problema quando acontece. E se pode ser preditivo, porque eu posso aplicar alertas que sejam inteligentes na hora de fazer ações ou configurar elas para que, por exemplo, quando chega a um 80% ou um 90% de processamento, me avise e que faça uma ação de correção do que está acontecendo. Então, aí é a parte também de tudo que seja proativo. Perfeito. É uma forma de poder justificar aí também esse investimento, né? Boa. A realidade é que toda empresa hoje precisa, tá, de ter tudo em funcionamento interno, porque está tudo relacionado com a geração de dinheiro. Tá? Tudo que gera dinheiro está com um banco de dados, está com um aplicativo, que é como hoje as empresas se conectam com seus clientes.
Daí sim, que a observabilidade e a parte da proatividade, entendendo o que está acontecendo internamente ou na nuvem, é um investimento porque é uma zona de segurança, que eu fico mais tranquilo que está tudo funcionando bem. sim, perfeito, perfeito. E um ponto aqui também, né, mais uma questão aí para a gente tratar. Muitas vezes, Miguel, o time de TI, não consegue, né, acompanhar todos os serviços e aplicações rodando. O SAM, ele cobre ambientes heterogêneos? Exatamente. Bom, o time de TI tá, é sempre complicado, porque o time de TI é muito amplo. Não é somente que é um cara de infraestrutura. Temos infraestrutura, segurança, banco de dados, rede. Então, a gente tem um monte de pessoas trabalhando muitas vezes dentro da parte da TI. Então, nossa ferramenta, como você está vendo aqui, a gente está on-premise com MySQL e num Linux. Mas se ele tiver no Windows, a gente pode monitorar também. Ou se tiver na nuvem, também, sem problema nenhum. Por isso que é tão importante a capacidade que a ferramenta tem de conectividade utilizando o REST API. Eu, com uma REST API, posso chegar a qualquer lado, porque esse é o modo mais normal e mais utilizado hoje para comunicação. API, e sendo REST API, eu posso modificar da forma que eu preciso para chegar onde eu tenho que chegar. Perfeito, perfeito. E um último ponto aqui ainda em relação ao Application Monitor, Miguel, como é que ele ajuda aí a reduzir o impacto, né, de um problema que é sempre comumente comentado pelos nossos clientes, né, que é o alert fatigue, né, ou seja, em operações complexas. Como é que a gente consegue estar contornando isso com o SAM? Então, nesse caso daí, tá? Quando eu já tenho configurado todos os meus aplicativos, a forma fácil de identificar sempre será com um alerta, tá? Mas aqui a gente tem duas formas que não muitos clientes utilizam na forma de, por exemplo, de como é que eu configuro essas alertas. Então, por exemplo, hoje o SolarWinds tem observabilidade, tá? E nas alertas. Que isso? É a forma que a gente tem de criar diferentes alertas, tá? Que eu posso configurar da forma que eu preciso. E a parte mais importante é que utilizando o IOPS, a gente se vai conectar diretamente com a nuvem da SolarWinds e eu vou poder ter uma questão de análise de alertas baseadas em anomalias. Então, quando uma coisa acontece que está fora do foco ou que estaria acontecendo num lugar que eu não estou monitorando, a ferramenta tem essa possibilidade de dar um aviso, tá? De aonde que poderia ter um problema baseado nessas alertas, né, de anomalias. Além disso, por exemplo, ontem eu tinha uma conversa com o pessoal de Brasil também, tá? Que eles têm um monte de alertas. Nossa. Então, por exemplo, o alerta acontece num aplicativo, mas essas alertas que estão depois desse aplicativo, eu não preciso de saber tudo o que está acontecendo depois desse dispositivo ou desse aplicativo. Por quê? Porque eu já sei que ele está caído. Então, para que eu quero ter todas essas alertas? Uhum. Utilizando o Alert Stack, eu posso ter esse correlacionamento dado o que está acontecendo. Eu posso visualizar graficamente aonde que está meu problema, já seja no meu SQL Server, ou, por exemplo, no meu aplicativo, ou que seja uma questão de comunicação. Então, em correlação com todas as alertas e baseado em IOPS, onde eu tenho inteligência artificial, que eu posso fazer esse análise, fica muito mais fácil ter tudo que seja relacionado com meus aplicativos, meus servidores e uma forma de monitoramento muito mais fácil. Top, perfeito, perfeito. Excelente, Miguel, excelente. Tem mais algum ponto que você queira comentar sobre a parte do Application Monitoring e observabilidade, ou podemos já avançar? O que eu gostaria é de mostrar, por exemplo, como é que o SAM se conecta com o meu cluster de SQL. Então, como eu posso utilizar a parte da observabilidade, tá? Entendendo de forma de topologia como é que está meu cluster. Então, é por isso que a gente faz muito ênfase em observabilidade e mais ainda com banco de dados, porque eles são críticos, tá? Já todo mundo precisa de um banco de dados. Então, eu tendo uma forma gráfica de como é que está a minha replicação.
tá? Eu, por exemplo, monitorando o servidor onde eu tenho, por exemplo, nesse caso, um SQL Server. Então, aqui posso entender graficamente, tá, que meu servidor está com algum problema, tá? Tá? Mas, se eu vou diretamente para esse SQL, eu vou entender aí a gráfica de como é que está funcionando, já seja tudo que está dentro relacionado com o meu banco de dados. Então, deixa eu te mostrar uma coisa que é bem interessante. Quando eu tenho banco de dados, é importante saber que a gente precisa de monitorar esses bancos de dados, também entender meu buffer manager, como é que ele está funcionando, meu cachê, meus logs que eu poderia ter, como é que está meu SQL Server, processos e serviços, minha memória, tudo isso, Management Studio não dá. Então, Uhum, a observabilidade é muito importante na parte do banco de dados, tá? perfeito. Isso que estamos vendo aqui na tela agora, já seja o cara de infraestrutura ou pessoa do banco de dados, eles podem trabalhar em conjunto e identificar qual é o problema, que essa também é uma realidade com a ferramenta da SolarWinds. Não é que somente para cara de infraestrutura, sino que ela trabalha em conjunto com todos os diferentes escritórios que eu tenho dentro da infraestrutura para que eles trabalhem em conjunto e que seja mais fácil a resolução. Perfeito, perfeito. Miguel, eu vou te interromper um pouquinho. A gente tem uma dúvida aqui do Adam. Obrigado, Adam, aí pela participação, pela pergunta, em relação ao SAM. No geral, baseado na configuração do Node, é recomendado utilizar WMI ou SMP? O SNMP, tá, é uma forma de a gente monitorar, por exemplo, um dispositivo de rede ou um servidor, tá? Quando a gente fala de protocolos de comunicação utilizando o SAM, a gente vai utilizar esses daí, WMI, WinRM, ou uma API, ou mesmo um agente, que é um PowerShell, tá? Que é um agente. Então, eu posso, dessa maneira, monitorar específico. Esse seria o modo que a gente tem de comunicação com esse servidor de aplicativos. Daí eu vou aplicar um template. Os templates são esses que temos aqui, tá? Que eu tenho um monte já preparados, já criados, que estão na caixa quando você já instala o SAM. Então, aqui eu tenho como eu vou criar esse template, tá? Que já está criado, somente eu vou selecionar o que eu preciso de monitorar em cada um dos meus aplicativos. Então, a resposta é o SNMP é para outra questão de protocolos, mas com APIs, o PowerShell, um agente, o WMI é muito melhor porque eu posso ter comunicação direta. Perfeito, perfeito, perfeito. Adam, obrigado aí pela pergunta. Vamos dar sequência, então. Tem mais algum outro ponto, Miguel, que você gostaria de abordar sobre a Então, presentation? podemos continuar. Boa, boa, boa. Vamos pro próximo tema aí da apresentação de hoje, né, pessoal? Até para ganhar tempo aqui, que a gente tem alguns outros slides também em relação à conectividade entre as soluções, porque o que é importante, né? Como o Miguel comentou, todas as soluções que a gente está falando, né, tanto na seção um quanto nessa seção, fazem parte do Observability Self-Hosted, ou seja, é uma solução completa, né? Então tem muitas frentes, por isso que a gente resolveu dividir em algumas etapas aqui as apresentações, mas fiquem à vontade em questionar. Ada, de novo, obrigado aí pela pergunta. E o pessoal que está participando também, fique à vontade de questionar também. Vamos entrar no próximo tema, que é relacionado ao banco de dados, né, pessoal? Que aí hoje a gente está tratando do Database Performance Analyzer. Então, primeira pergunta que não quer calar. O DPA, Miguel, possui inteligência artificial? A resposta mais simples é sim, porque a nova versão de DPA, que vai sair hoje, então, ou no outubro, tá? Nesse mês do quase fim de ano, a gente tem inteligência artificial no DPA, sim. Ótimo, ótimo, perfeito. Isso é novidade, né? Então, com exclusividade, a gente está falando agora ao vivo. É Temos. assim mesmo. Tá, boa, top, 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 top. Legal. E tem uma previsão exata de tempo sobre esse lançamento ou não, Miguel? Tem que sair na versão agora. Se eu não estou errado, tem que ser antes do dia 15, tá? Tá, Já está rolando, já está em funcionamento. tá. Ainda não foi colocada na demo online, mas daqui a pouco, como eu falei, antes do dia 15, já vai estar disponível para fazer o teste. Ótimo, ótimo.
Então, beleza, vamos começar então com o database. Um ponto específico aqui sobre SQL, né? Consultas SQL lentas são um dos maiores problemas para aplicações críticas. Como que o DPA identifica a causa disso, Miguel? Bom, então, o que é o DPA, tá? O DPA é uma ferramenta de performance de análise. Então, eu vou entrar dentro da configuração de meu banco de dados, eu vou analisar uma query, essas queries eu vou poder dar recomendações de como teria que estar construída. Como é que eu faço isso? A gente faz isso, tá? Utilizando melhores práticas da marca, machine learning e agora inteligência artificial, tá? Então, eu vou colocar um quick poll, que é uma query dentro do banco de dados, eu vou fazer esse análise e eu vou chegar nessa tela que estamos vendo agora, onde eu posso entender de forma gráfica e simples, onde eu tenho meus maiores tempos de tempo que são mais críticos, tá? Onde eu tenho possibilidades de melhora, onde eu tenho problemas com meu CPU, memória, disco e sessões. Então, como estamos vendo agora na tela, a ferramenta não é que somente vai para o SQL Server, sino que a gente tem possibilidade de chegar ao Sybase, Postgre, Oracle, MySQL, SQL Server, DB2, Azure, bancos de dados que eu tenho na Azure ou na Amazon, tá? Onde eu também poderia monitorar. Então, em questão da pergunta que você me fez, aqui eu posso identificar de forma simples e fácil, tá? Onde eu poderia, ou onde eu vou ter uma visão de como é que está funcionando o meu SQL. Então, aqui eu tenho meus top SQL statements, tá? Eu vou ter uma detecção de anomalias, onde eu posso saber no dia preciso, numa hora precisa, onde eu tive uma detecção de uma anomalia. Eu vou poder ter as queries aqui onde eu tenho um tempo de execução muito alto, tá? Por exemplo, nesse caso que estamos com falta de memória, eu posso entender meus recursos a nível do CPU, a nível do sistema operativo, meu page life expectancy, memória, tudo vai estar aí. Muito importante, bloqueios que eu tenho dentro do meu banco de dados, tá? Ou deadlocks também, eu poderia mostrar isso se em caso que eu tiver um deadlock. Então, fica muito mais fácil para mim, em profundidade, entender aonde que foi o bloqueio, quando que aconteceu e ter toda essa gráfica. Muito importante. A gente mostra aqui sempre em cores aonde estamos com algum problema. Verde, ou se não tem nada legal, amarelo, estamos com uma advertência, vermelho, estamos em problemas. Então, nesse caso daqui eu mostro graficamente, tá? Aonde eu tenho, aonde se origina essa query, qual é o tempo de espera atual e aonde eu vou ganhar tempo se eu faço essa modificação. Como é que a gente mostra isso daí? Então, por exemplo, aqui eu tenho passos ineficientes que eu tenho construído dentro da minha query, tá? Então, eu tenho possibilidade de entender o meu plano e entender qual é o custo de cada um dos passos que eu tenho dentro do meu banco de dados, Uhum. mas se eu preciso de entender ou eu quero modificar, aqui a gente vai mostrar a construção da query. E isso que Uhum. está aqui em cores, o que eu teria que fazer é copiar e pegar dentro do Management Studio, e Uhum. daí a gente solucionaria esse tempo de espera, tá? Ou esses passos ineficientes. A gente vai mostrar exatamente qual é a solução para não ter esse problema. Ótimo. Ou seja, você copia a linha de código direto daí, já bota em produção e isso já resolveria o problema, é isso? É isso mesmo. É isso Hum. mesmo. Então, uma vez que você já faz essa modificação, Tá. vamos a fazer a mesma, o mesmo análise de como é que está construído agora, e se tem possibilidade de melhora na mesma query, a gente vai mostrar até que ela está bem afinada e está funcionando de forma perfeita. Show de bola, show de bola. Bacana mesmo. Bom, dando continuidade aqui, Miguel, como que o DPA ajuda quando o banco de dados está lento, mas o fornecedor da aplicação fala que não é problema do software, e sim do banco, por exemplo? Acusa o banco, né? É sempre aquela, o jogo para cá, o jogo para lá. Isso acontece sempre. Então, como é que a gente faz? Sempre voltando na parte da observabilidade, tá? Aqui, quando a gente tem a parte da Slow Observability Self-Hosted, tá? O que a gente tem é integração direta e nativa com DPA. Tá. Então,
o que a gente vai ter nessa forma essa integração. Eu vou poder entender exatamente o que está acontecendo dentro do banco de dados ao nível de uma query, por exemplo. Mais importante que eu vou poder entender visualização de meus aplicativos. É aí onde Sam começa a trabalhar em conjunto com banco de dados. Uhum. Espera aí que eu volto para trás. Aqui eu vou abrir, eu quero mostrar que é bem importante, bem legal de saber como é que a gente faz essa integração. Então, eu faço essa integração, tá, diretamente daqui com o meu DPA. Aqui eu vou poder entender as instâncias que eu estou monitorando, tá? Já seja meu Sybase, SQL Server, meu Postgre. Aqui eu vou poder ter uma gráfica dos tempos de espera mais altos que eu tenho dentro dos meus bancos de dados. Aqui eu vou poder ter essa possibilidade de entender aplicativos que eu tenho dentro dos meus bancos de dados que eu estou monitorando com DPA. Então, aqui eu posso entender graficamente que o problema não está no banco de dados, senão que está onde? Está no servidor. Eu posso saber aqui que estou com, por exemplo, com o meu Linux está muito lento, ou, por exemplo, ele está com um problema em trabalho em conjunto com a SQL. Então, aqui posso entender nas alertas porque ele está crítico e entender exatamente o que acontece. E qual seria o serviço que não está funcionando bem. Então, o DPA me soluciona o problema de performance e, em conjunto com a observabilidade, eu posso monitorar diferentes serviços que eu preciso de ter visibilidade, solucionar eles com observabilidade e SAM. Perfeito, perfeito. Isso é extremamente interessante, né? Porque como já há essa conectividade entre as soluções, de forma nativa, você já consegue conectar e ter funções em conjunto, né? Tanto do Application Monitoring quanto da parte do Performance Analysis, do database. Perfeito. Miguel, voltando ao tema anterior, aquela tela que você mostrou sobre a correção do código, né? Da query, em relação Sim. aos dados. Tem uma pergunta aqui que está relacionada àquilo. O código cinza é o atual e ineficiente, e o colorido seria a sugestão de melhoria? Pergunta feita pelo Davi. Obrigado, Davi. Bom, David, essa versão que estamos vendo aqui não é a nova, tá? A versão nova, ela vai a colocar como é que está construída e como teria que estar construída, dividida em dois. Então, aí você pode fazer a comparação que precisa, tá? Essa é uma das modificações que a gente fez na versão nova. Então, fica muito mais fácil entender como está construída agora, tá? E como teria que estar construída. Então, o DBA, ou, por exemplo, quem está gerenciando os bancos de dados, pode fazer esse análise olhando e falando, ah, sim, aqui está o problema, tá? Então, na versão nova, você vai ter duas caixas aqui, uma que é como está construída e como teria que estar construída. Mas, antes era assim, como você falou. Uhum. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então já vamos ficar com essa resposta na cabeça. Davi, obrigado aí pela questão, né? E é aquilo, ou seja, tendo essa nova versão, tendo esses dois quadros, vai ficar muito mais fácil, muito mais intuitivo de analisar aí as duas queries, né, Miguel? Por exemplo, que você está vendo aqui que é 5%, então aqui a gente tem também o 5%. Então, antes tá, era em cima, como está Uhum. construída, embaixo, como teria que estar construída. Na versão nova, são duas caixas, tá? E o melhor ainda que não tem somente machine learning. Aqui só temos machine learning, do que eu aprendi, como teria que estar construída. E agora é machine learning, mas inteligência artificial. Perfeito. Aí sim. Aí vai melhorar bastante mesmo. Show de bola, show de bola. Sim. Miguel, muitas vezes o time de DBA não consegue acompanhar tudo em tempo real. DPA ajuda a automatizar esse processo? Temos que saber que o análise do DPA não é em tempo real. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma análise e desse análise vamos dar as respostas. Uhum. Então, hoje, tá, temos um cara, por exemplo, DBA. Esse cara DBA não tem somente, quando uma empresa tem um DBA, não tem somente um banco de dados, tem um monte de banco de dados. Então, ele sempre vai querer ter tudo de uma forma especial. E já a gente conhece o cara DBA que não pode mexer nada lá dentro. Ele tem que ter controle de tudo que acontece dentro do banco de dados.
Então, com nossas ferramentas, não somente que a gente vai ajudar o DBA para entender onde que está o problema, tá? Por exemplo, tem um cliente muito grande agora no Brasil que utiliza essa ferramenta, onde ele antes utilizava as ferramentas nativas. Então, ele não tinha uma visão proativa da onde está o problema ou por que eu tinha uma lentidão. Qual era a solução? Dar mais recursos. Ah, está lenta. Vamos com a parte de memória. Ah, está lenta. Vamos com mais CPU. Ou mais espaço. Com nossas ferramentas, já seja o SAM em conjunto, como eu mostrei, como eu me conecto para SQL Server ou mesmo para meu Oracle, e utilizando o DPA, eu posso ter esse mini DBA trabalhando dentro da ferramenta, fazendo esse análise e mostrando onde eu teria que modificar para não ter essa lentidão. Então, o DBA tem, vamos a falar de forma simples, um ajudante que está mostrando onde que está o problema, ele pode somente identificar onde que está o problema, fazer essa modificação em conjunto com o cara de infraestrutura, trabalhar, tá? E entender qual é o problema, já seja a memória ou seja que está mal construído. Perfeito, perfeito. Miguel, como que o DPA ele ajuda aí na jornada, né, de migração para cloud ou ambientes híbridos? Nesse caso daqui, sempre sabemos que a gente não, como é uma ferramenta on-premise, da mesma forma que a observabilidade e self-hosted, são duas ferramentas que podem trabalhar em conjunto, sempre é muito mais fácil saber, tá, como é que está construída a minha query. Em toda migração que a gente faz, quando não está bem construída, quando chega lá na nuvem, algumas coisas não funcionam. Então, a gente tem sempre essa possibilidade de monitorar, por exemplo, eu tenho um SQL que está, por exemplo, deixa que eu vou para aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma licença do DPA que é um premise, tá? Então eu estou indo para, por exemplo, Amazon, que é na SQL. Então eu poderia utilizar essa licença diretamente dentro do banco de dados da Amazon, fazer essa migração e começar a testar como é que está funcionando antes de desligar o cabo, tá? Então, essa migração fica muito mais fácil, tá? Sabendo que já que está tudo na nuvem, foi modificado para trabalhar na nuvem, porque essa é uma das questões da ferramenta. Se ela está on-premise, ela tem uma forma de fazer essa recomendação, e se ela está na nuvem, tem outra forma de fazer essa recomendação. Então, fica muito mais fácil essa migração para não estar migrando coisa que não teria que migrar e ter uma lentidão. Ótimo, perfeito. Miguel, tem uma dúvida aqui que surgiu também, aqui do pessoal que está assistindo. Obrigado aí, Eduardo. É em relação ao seguinte: é possível integrar o DPA com soluções de terceiro via API, por exemplo, ServiceNow, Grafana, Splunk? Sim, com ServiceNow você poderia ter integração também nativa, tá? Também tem forma de exportar algumas informações do DPA para outra ferramenta, mas lembra que na parte de Grafana, por exemplo, você poderia ter a parte da observabilidade, capturar essa informação e mandar diretamente para a Grafana. Tem muita gente que já está fazendo isso já há muitos anos atrás, tá? Não é que É uma não é novidade. que já não existe, sim, já existe. Perfeito, perfeito. Ótimo. E de maneira nativa, ServiceNow. Exatamente. ServiceNow é de maneira nativa. É somente colocar o usuário e senha e aonde que está o servidor e já deu. Ótimo, ótimo. Miguel, um último ponto aqui para a gente já ir depois para a parte de conexões. Como que o banco de dados, na verdade, né, eles são críticos, né, para auditoria e compliance nas empresas também. Como é que o DPA ele contribui para esse tipo de exigência, né, para essa gestão aí de controladoria? É importante, tá, que a gente sempre vai ter relatórios, tá? Então, esses relatórios eu posso exportar e dar essa informação para quem seja, tá? Por exemplo, como é que está, ou seja, por exemplo, consumos, já seja diários, ou seja, semanal, que seja por mês, tá? Eu posso criar meus próprios relatórios, eles agrupar, que sejam calendarizados, ou que seja por grupos. Então, por exemplo, a gente da Oracle recebe informação da Oracle, ou eu posso também ter aqui um monitoramento de um banco de dados específico e aqui eu posso selecionar exatamente o que eu preciso mandar para a gente da auditoria, tá? Logicamente que não somente a gente tem relatórios, senão que também temos alertas, onde eu posso mexer alerta para que me identifique exatamente qual é o problema que eu estaria tendo.
mas não seria na parte da auditoria. Mas sim, temos relatórios para mandar essa informação. Ótimo, perfeito, perfeito. Miguel, uma pergunta aqui da Fátima. Como que a SolarWinds pode ajudar na análise de tendência de consumo de recursos em servidores? Acho que voltando um pouco no Server Application Monitor. É aí mesmo, tá? Onde a gente vai ter, por exemplo, nesse caso daqui, tá? Vamos imaginar que eu estou monitorando, vamos falar aqui, meu Apache, tá? Uhum. Eu tenho meu Apache instalado, tá? Numa instância do banco de dados. Então, aqui a gente mostra exatamente como é que está meu banco de dados e como é que está meu servidor. Então, se eu vou para o servidor, eu vou poder ter a informação desse servidor, já seja o nível de, por exemplo, o sistema operativo, a memória que eu estou utilizando, os CPUs. Então, nesse caso daqui, eu sei que tem um CENT, tá? Posso entender a disponibilidade, eu posso entender as conexões que eu tenho, a latência, perdas de pacotes, por exemplo, a utilização do CPU desse servidor onde eu estou monitorando, ou que eu tenho no meu banco de dados, eventos e as dependências que eu tenho dentro desse servidor, porcentagem de utilização por cada uma das interfaces que eu estou monitorando, também já é parte da rede, mas também eu posso entender as conversações que esse servidor está tendo com outros servidores. Então, eu posso aqui entender que, por exemplo, o meu banco de dados SQL Server, que também tem o aplicativo Apache, ele está conectando com outros dispositivos e eu posso saber exatamente a quantidade de informação que está passando lá. Então, tendo essa forma de entendimento da quantidade de informação que está passando, eu posso abrir se o link que eu tenho é apropriado, se eu preciso de ser mais grande ou não. Ótimo, ótimo. Miguel, mais uma pergunta aqui do Davi Silva. Na nova versão, aí eu acredito falando sobre o DPA especificamente, haverá melhoria Sim. na questão dos reports? Sempre achei pouco intuitivo e com pouca informação, sendo mais rico explorar pela interface, no sentido de enviar esse relatório para outra equipe que não tem acesso ao DPA, por exemplo? Vamos ter uma forma de ter essa informação que você está falando, tá? Tem muita coisa que ainda não foi lançada, tá? Que estavam aí fazendo a últimos retoques para que tenha tudo isso. Mas sim, a versão nova vai ter toda essa parte. Ótimo, ótimo, perfeito. Miguel, falando um pouquinho aqui sobre a parte das conexões, né? Tanto entre o Application Monitor e o DPA. Começar um pouquinho aqui. Como que o SAM se integra à plataforma de observability, né? Para reduzir o tempo de resolução de incidentes? Só por aí. Então, vamos imaginar que eu tenho o meu DPA tá, já integrado dentro da observabilidade. Então, uma coisa acontece, tá? Eu poderia criar um alerta, onde esse alerta, quando o aplicativo está com um problema, diretamente a ferramenta vai mandar vai criar um incidente, já seja com ServiceNow ou com outra ferramenta Aranda, qualquer outra ferramenta onde eu tenha para criar incidentes, ou mesmo a ferramenta que o SolarWinds tem, que é o Service Desk 100% na nuvem, onde a gente se conecta. Então, como nos incidentes, eu vou criar esses incidentes quando uma coisa acontece, já seja ao nível do DPA ou ao nível da observabilidade. Sempre lembrando que quando eu tenho as duas ferramentas, as capacidades de alertas, a capacidade de comunicação do que está acontecendo, de integração, são muito mais grandes porque a observabilidade tem mais potencial. Então, com duas ferramentas, eu tenho essa chegada de criar incidentes, por exemplo, o ser proativo na hora de que tem uma falta de memória, uma falta de CPU. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui da Fátima, Miguel. Quais são os riscos de não utilizar uma ferramenta como DPA em ambientes críticos? A lentidão, todos sabemos que a mais importante que a gente tem é o banco de dados. Se eu não tenho meu banco de dados afinado e funcionando perfeito, e eu não sou proativo, para quando o telefone sona, já o correio, chega o correio, já é tarde. Então, aqui a clave é ser proativo. A proatividade de que tem um software trabalhando para você, mostrando exatamente aonde que está o problema, o que eu tenho que fazer para não ter esse problema e ser proativo na hora de fazer esse análise. Mas como o software está funcionando por vocês, está trabalhando por vocês, tá? Não tem que estar em cima
dos aplicativos, ou em cima do servidor, ou em cima do banco de dados. Eu faço tudo isso de forma automática. Uhum. Perfeito, perfeito. Miguel, falando um pouquinho mais agora, sobre as conexões. Muitas vezes a rede não está saturada, mas a aplicação continua lenta. Como que as integrações entre SAM e outras tecnologias ajudam nesse diagnóstico? Então, nesse caso daqui, por exemplo, se eu vou para o SAM, tá? E eu estou monitorando diferentes servidores, diferentes aplicativos, tá? Como eu estava falando, eu posso saber exatamente aonde que está o problema. Se o problema está num serviço ou se está dentro de um servidor. Como eu estava mostrando, se eu tenho, por exemplo, aí tenho dois coisas em vermelho, tá? Então, se a gente fala de conexões, eu posso saber exatamente como é que estão as conexões que esse servidor está tendo com outros servidores, tá? Ou a informação que está passando de um lado de outro. Então, por exemplo, nesse caso daqui, eu posso ter, por exemplo, a conexões de aplicações, onde eu posso saber onde eu tenho uma latência, uma perda de pacotes. Então, aqui eu posso identificar que o banco de dados não está o problema, senão que o problema está na conexão de perdas de pacotes. Então, aqui eu poderia ir diretamente para o aplicativo, ou diretamente para esse nodo, ou essa interface, ou esse servidor e entender qual é o problema. Tá? É a visão que a gente mostra para que seja mais fácil o entendimento, tá? Sempre que eu estou falando de conexões, aqui eu posso identificar em uma só tela se o problema está na latência, perda de pacotes, se está na memória, se está no CPU ou se está dentro do banco de dados porque tem passos ineficientes. Tudo num só lugar. Perfeito. Aproveitando que você está falando dessas integrações, né, Miguel, entre todas as questões em cima de um único lugar só, como que o SAN trabalha em incidentes relacionados a servidores ou aplicações? É nessa mesma tela ou a gente tem algum outro ponto? Temos esta mesma tela, mas aqui eu poderia entrar diretamente falando do servidor, tá? Nesse caso daqui, eu posso entender que essa é uma máquina virtual que estou monitorando, tá? Eu posso ter toda essa informação, endereços IPs, detalhes da máquina virtual, quantos CPUs eu tenho, tá? Aqui eu tenho já toda essa informação pronta, tá? E lembra que como a ferramenta não é rígida, toda essa Hum, informação que estamos vendo aqui, eu posso configurar para que eu precise ter. Se eu não preciso de ter, por exemplo, as conversações, eu poderia agregar ou eliminar esse widget. Ou, por exemplo, eu quero saber como é que está meu storage. Ou eu quero fazer um mapa, eu quero entender a topologia que esse servidor tem com outros servidores. Então, se isso existe, a gente vai criar um mapa de forma gráfica, vamos mostrar a topologia desse servidor com outros servidores. Então, aqui posso saber exatamente a replicação que eu tenho, aonde eu tenho problemas, e como é que está funcionando, por exemplo, o meu storage. Então, tudo é de uma só tela e com uns poucos cliques. Não é que precisa de muita. Não, aqui não temos scripts para chegar lá, para trouxer essa informação que está lá na nuvem, na lua. Não, aqui não temos esse problema. Aqui a gente já tem toda essa conectividade já pronta e criada por vocês. Tá tudo automatizado. ótimo, ótimo. Miguel, acho que a gente até já falou sobre a questão da integração entre DPA a Observability, mas como que a gente consegue, né, para uma análise de ponta a ponta de aplicações? Como que o DPA se conecta à Observability para isso? Então, como eu falei, a gente sabe, tá, que a conectividade de DPA, tá? Então, eu vou instalar o DPA, eu já tenho meu DPA trabalhando nos meus bancos de dados que eu preciso de monitorar. Então, o que eu vou fazer é diretamente daqui, tá? Configurar essa informação que eu tenho dentro do meu DPA para observabilidade. Daí, a observabilidade, o que vai fazer é trouxer essa informação que eu tenho dentro do meu DPA e trouxer para aqui. Então, quando eu já tenho essa conectividade, e aqui a gente começa a trabalhar em conjunto com os módulos de observabilidade que eu tenho habilitados. Uhum. Então, aqui eu posso entender quais são os bancos de dados que eu estou monitorando, tá? Nesse caso, o SQL Server, que está
dentro de um servidor e olha só, se por exemplo eu passo por aqui, eu posso entender que eu tenho workflows criados que não estão funcionando bem, tá? Ou por exemplo, records ou batch requests que não estariam funcionando bem, tá? Eu posso saber também graficamente aí qual é o consumo do CPU e memória, então eu saberia que o problema não é aí, mas os componentes que eu estou monitorando do SQL estão com problemas. Então, aqui eu posso identificar com SAM o aplicativo, tá? Do SQL Server ao nível dos serviços, tá? Ou componentes. E mesmo na parte do servidor, onde eu posso saber exatamente como é que está funcionando esse servidor ao nível de memória, CPU e o que eu mostrei antes. Perfeito, perfeito. E dentro do DPA, especificamente, uma pergunta aqui da Fátima, né, que está assistindo aqui a apresentação. Como é que ele pode ajudar a justificar a questão de investimento em infraestrutura, né, dentro da empresa, ou otimizações especificamente? Então, só tendo DPA, a gente nessas abas que tem aqui, eu posso fazer uma análise de storage e dos recursos. Então, quando a gente está fazendo uma análise de recursos, está fazendo também a nível do CPU, a nível de memória, a nível de rede. Então, com esses quadros, eu posso não somente entender aqui em cores como é que está a utilização do CPU, mas também configurar e parametrizar a informação que eu quero. Então, para mim, crítico é 80, tá? E 70 ou 75 é o limite, tá? Para que ele me avise. Então, eu Uhum. sei, nesse caso daqui, que estaríamos daqui a pouco com algum problema de utilização do CPU, com falta de CPU. Por quê? Porque eu estou monitorando não somente uma e quarto, uma e meia, uma e 45, sino que se eu preciso de modificar isso para que seja de uma semana e ter essa gráfica para saber que o CPU, ou eu agrego mais CPU, ou alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Ótimo. Ou seja, Fátima, se a gente tem aí uma questão de só ter o DPA, é possível através disso, porque você consegue criar, então, alertas, né, específico e já disparar esse alerta baseado no consumo de CPU, por exemplo, ou de outro recurso da máquina, certo, Miguel? Isso, né? É assim mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho última hora, mas eu quero entender os últimos 7 dias, tá? Aqui eu posso saber graficamente, tá? Como é que eu consumo, já seja meu buffer, já Hum, seja dos logs, ou da memória, ou do page life expectancy. Então, eu posso entender graficamente, se eu preciso, eu só posso exportar para um relatório e mostrar para quem seja qual é o consumo atual que a gente tem. uhum, uhum. Ótimo, ótimo. Miguel, tem mais uma questão aqui do Davi relacionado a, ele até comentou, talvez não seja muito o tema, mas qual que seria uma boa prática para housekeeping do DPA, ou como é feito, uma vez que a coleta gera muitos dados e o armazenamento é sempre um problema, ainda mais se temos DPA alocado na nuvem. Bom, lembra que por defeito, tá? Como uma ferramenta de performance, tá? A gente vai guardar informação por 30 dias. Depois de 30 dias, isso é eliminado. Se você precisa de modificar isso, você poderia modificar. Mas como é uma análise que a gente faz de 3 meses, tá? Não vai ter essa quantidade de informação guardada por 2 anos ou ter que fazer alguma coisa aí de modificação. Por defeito, são 3 meses que a gente guarda informação. Então, não teria que ser um problema esse daí. Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Miguel, mais uma questão aqui em relação a conexões, né, entre as tecnologias. Como que o DPA ele pode ser utilizado em conjunto com a ferramenta de monitoramento de redes para investigar problemas percebidos por usuários finais? Nesse caso daqui, tá? Aqui a gente vai ter, por exemplo, a parte do análise, por exemplo, com User Device Tracker, a gente vai poder ter uma análise dos usuários que eu tenho utilizando a ferramenta, tá? Aonde eles se conectam e também lembra que na parte dos bancos de dados, tá? Aqui eu posso saber graficamente, tá? Como é que ela está trabalhando. Então, se por exemplo vamos imaginar o seguinte, tá? Você tem a gente falou desse módulo a semana passada ou há 2 semanas. Eu tendo o NTA, o que eu poderia fazer é o seguinte: é fazer uma análise, tá, do tráfego que está acontecendo por uma interface ou por uma entidade diretamente, tá? Então, se para mim isso é crítico, eu poderia, tá, criar, por exemplo, uma alerta, onde essa alerta, tá,
me vai avisar quando eu tenho um problema. Então, qual será a trigger condition quando o tráfego é excedido por alguma coisa que aconteceu? Então, eu monitorando a parte do usuário ou o tráfego que está acontecendo nesse aplicativo, nesse caso, um banco de dados, eu vou poder ter um alerta. Então, um caso que eu já vi é, por exemplo, um ataque da DDoS, onde eles começam a fazer um ataque, então eu poderia monitorar essa interface diretamente com o NTA e que quando ela passa essa janela ou esse ingresso de tráfego que eu quero configurar, tá? Ela me avisa. Então, seria possível, sim. Ótimo, ótimo, perfeito. Miguel, mais uma última pergunta aqui só para a gente completar. E, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. A gente está falando agora com a Fátima. Quais são os diferenciais do DPA em relação a outras ferramentas de monitoramento de banco de dados do mercado que você pode citar? Para mim, o grande diferencial é que não tem um agente instalado dentro do servidor. Sempre os DBAs são muito reticentes, que não sei se existe essa palavra no português, mas não querem colocar um agente dentro dos servidores, tá? Não querem fazer isso. Por quê? Porque eles não têm controle com o agente. Então, quando a gente tem um quick poll, fica muito mais fácil entender exatamente o que eu estou perguntando para o banco de dados, a informação que eu estou vendo na tela. Então, como eu estou olhando essa informação dentro da tela, eu sei exatamente o que o DPA está perguntando para o meu banco de dados e qual é o custo que eu tenho por isso. Porque esse quick poll que a gente pergunta para o banco de dados, eu posso garantir que não vai ter mais de um 1% de consumo de recursos. Quando eu coloco um agente, eu já não tenho essa possibilidade de controle, porque a gente pode ficar maluco e começa a consumir memória, começa a consumir CPU e não sei porquê, e não entendo de onde está vindo. Uhum, uhum. Isso é bacana, né? Então, ou seja, a maioria das tecnologias atuais, né, para a parte de monitoramento de banco de dados, eles demandam aí a instalação de um agente no banco, é isso mesmo? É isso mesmo. Entendi. Isso realmente é complexo, não é todo mundo que aceita isso, né? É, Exatamente. Miguel, pô, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, a gente está chegando aqui no final já, né, da nossa apresentação do dia. Deixa eu só compartilhar a minha tela de novo aqui para agradecê-los. Deixa eu só colocar aqui em modo de apresentação esse slidezinho, até para a gente poder finalizar aqui a nossa sessão. E antes de finalizar, também o time já está dando uma olhada aqui na interação da galera para ver como é que ficou o resultado final. Mas deixa eu deixar aqui, ó, fácil, pronto. Vamos lá. Pessoal, eu convido vocês aí também enfim, tirar aqui uma foto, né, desse QR Code e também preencher aqui como que foi a nossa apresentação do dia. Espero que vocês tenham gostado bastante aí da apresentação, né? E fiquem à vontade de acessar a gente através dos telefones que a gente está compartilhando aqui embaixo e também dos nossos e-mails, para que a gente possa marcar em algum outro momento mais oportuno também uma apresentação um pouco mais aprofundada aí sobre as tecnologias de hoje. Renata, temos um vencedor aí ou uma vencedora da nossa Eco ou não? Opa, temos um vencedor sim, uma vencedora. Ah, boa, boa, boa. Quem que é? Fátima, obrigado, Fátima. Boa, Obrigada, boa. Parabéns. pessoal. Parabéns. Parabéns. Obrigado aí pela participação. E, pessoal, obrigado, Miguel novamente, Manuela, Cecília, todos aí que estão online com a gente. E agradeço o tempo de vocês, desejo um ótimo dia e aguardem os próximos convites. Em breve a gente vai ter mais uma sessão aí de webinar para tratar de outros temas relacionados aí à solução de Observability Self-Hosted. Tá ok? Obrigado, bom dia e tenha um ótimo resto de semana.